Boa noite novamente a todos. É uma alegria grande a gente poder voltar assim tão rapidamente, né? Às vezes o calendário não vai de acordo com o que estava planejado, acabou vagando o dia, né, e deu certo a gente estar aqui, não era para estar, mas estamos, então tem uma razão, né? Da última vez a gente falou um tema bem científico, né, bem pesado na parte da ciência. Hoje vai ser um pouquinho diferente, a gente vai falar um tema mais filosófico. Da semente ao fruto. A ideia é a evolução, né? Faz a gente sair dessa sementezinha que somos e trilharmos o caminho da evolução até frutificarmos. Então essa ideia por trás de tudo tem a ver com a evolução. Na doutrina, isso é uma coisa tão importante, né? A evolução pessoal é uma coisa tão importante que esse assunto está em 2 capítulos completos, em 2 dos 5 livros da codificação. Então tem muito material. Se a gente pegar os 5 livros da codificação, muito material sobre evolução pessoal, né, e aperfeiçoamento moral, esse tipo de coisa. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E aí a gente começa, né? Queremos alcançar a perfeição, mas o que é a perfeição? O primeiro problema é aí, né? Porque se a gente sair aqui na rua fazendo uma enquete, o que é perfeição? Se a gente perguntar para 300 pessoas, teremos 300 respostas. Então, cada um acaba tendo a sua própria definição pessoal. Mas a definição de perfeição no cenário espírita não pode ser pessoal, ela tem que ser entendida como ela é, né? Porque isso está sujeito às leis divinas. Então, essa perfeição tem a ver com o nosso progresso intelectual e moral, que caminham passo a passo, mas não necessariamente na mesma hora. Tem hora que a gente faz mais progresso moral e menos intelectual, depois na próxima encarnação vai um pouquinho mais, às vezes faz os dois juntos, né? Então, de alguma forma, a gente vai progredindo nos dois sentidos. Né, atingir o progresso moral e o progresso intelectual lá na frente seria o frutificar, sair da semente e ser o fruto, né, chegar ao fruto. Mas a perfeição, essa definição de perfeição, a gente normalmente tem assim, a sensação pessoal, cada um de nós, na maioria das pessoas, de que perfeição é um objetivo, né? E não é. Em termos doutrinários, não é. Uma coisa que é um objetivo, por exemplo, se eu chegar e disser para vocês assim, sábado de manhã eu vou na praia. Isso é um objetivo. Eu tenho o objetivo de sábado de manhã estar lá na praia. Aí olha só, o que eu tenho que fazer terça-feira à tarde para que sábado de manhã eu consiga ir na praia? Nada. O que eu tenho que fazer sexta-feira à noite para que sábado de manhã eu tenha que ir na praia? Nada. Então, está tudo certinho, vai dar tudo certo, o sol vai estar lá me esperando, as pessoas vão estar lá na praia, está tudo certo. Está tudo plasmado já na minha cabeça. Eu acordo sábado, está chovendo. E como é que eu faço? Aí eu entro em conflito. Né? Uma escala muito pequena, mas é um exemplo muito simples. Dá conflito, aí eu vou ficar revoltado. Puxa, mas logo hoje que eu pensei a praia, por que eu, essa coisa toda? A gente entra naquele conflito existencial, né, basicamente, numa escala pequena, nesse exemplo, mas a gente entra. Por que isso? Porque a gente está vendo perfeição como um objetivo. Da mesma maneira que, por exemplo, ir na praia é um objetivo. Porque não tem absolutamente nada que eu consiga fazer para mudar o tempo que vai fazer sábado de manhã. Se vai chover, vai chover. Não interessa o que eu fiz segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não tem influência nenhuma. Perfeição espírita, na concepção espírita não é isso. Perfeição na concepção espírita é um processo. E é um processo complicadíssimo, cheio de vais e vem. Eu vou para frente, tem que refazer, volta, aí tem que reencarnar, não fiz direito, tem que reencarnar de novo, não aprendi nada, tem que fazer de novo, vai para cá, vai para lá, posso escolher esse caminho, posso escolher aquele caminho, que é o nosso livre-arbítrio. Então é um negócio encrencado. Né? Então, para a gente chegar nessa perfeição, como é um modelo encrencadíssimo, leva muito tempo. Né? Leva encarnações, 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 e aí vai. Né? Porque não é um objetivo, é um processo. Se eu encarar a perfeição, né, como um objetivo, eu vou chegar e dizer assim, dia 1º de janeiro eu vou fazer tal coisa. E não consigo fazer, aí dá conflito. Esse ano, né, ano novo, dia 31 de dezembro, a partir de amanhã eu vou fazer tal coisa, eu vou ser diferente. Eu vou deixar de, não sei, falar mal dos outros, nunca mais vou falar mal dos outros. No dia 2 eu estou reclamando da festa do dia 1º, porque fulano isso, fulano aquilo. Então, eu estou tendo um conflito inconsciente às vezes, né? Na maioria das vezes é inconsciente, mas eu estou tendo um conflito. Por quê? Porque eu coloquei essa perfeição, vou ser perfeito, não vou falar mal de ninguém a partir do dia 1º, 0 horas, mas eu encarei isso como objetivo e não é. É um processo. Então, um sistema encrencadíssimo. Tudo que a gente coloca como um objetivo, em termos morais, a gente vai falhar. E não só isso, a gente vai entrar em
crise moral, ou conflito moral, ou aflição, o nome que vocês quiserem. Simplesmente não vamos nos alinhar conosco mesmo, né? Então, esse processo começa aqui embaixo, né? Somos simples e ignorantes e alguma hora, né, vamos chegar perfeitos. Somos a sementinha, alguma hora vamos ser frutos. Para que isso ocorra, para essa longa caminhada aqui, como a gente já viu, é um negócio complicado, né? E Kardec, na pergunta 115, ele pergunta para os espíritos, né, sobre esse simples ignorante, sobre esse caminho da gente trilhar essa perfeição. E a resposta vem da seguinte forma: Deus criou todos os espíritos, nós, simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, né? Simples no sentido de simples organicamente, né? O nosso corpo hoje é muito complexo, né? Mas não era muito simples. Deu a cada um deles uma missão com o fim de esclarecer e progressivamente, olha o processo aí, não é dia 1º de janeiro eu sou perfeito, né? Progressivamente conduzir a perfeição pelo conhecimento da verdade. Então, o que ele está dizendo para a gente é o seguinte: para sair daqui e chegar aqui, eu tenho que conhecer a verdade. É o que está escrito ali. Eu preciso ir conhecendo a verdade para ser mais perfeito. À medida que eu vou conhecendo a verdade, eu vou melhorando, vou sendo mais perfeito e tal, vou deixando de ser simples e ignorante, né? Essa é a ideia que está sendo passada pelos espíritos. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre isso aqui, o que acontece aqui no meio. Só que em uma hora a gente não consegue falar quase nada. Então, a gente vai restringir a 6 coisas. São essas 6 coisas que a gente vai falar tentando entender isso aqui. Essas 4 primeiras são coisas muito batidas já na doutrina, que a gente fala toda hora, a gente ouve toda hora, mas a gente tem que falar de uma certa forma para alinhar os nossos pensamentos. E depois a gente aqui no final, a gente vai começar a tirar certas conclusões. Tá? Então, essas primeiras coisas aqui são muito simples, a gente já sabe. Mas vamos alinhar os pensamentos. Vícios, relacionamentos, egoísmo, virtudes, e aí a gente começa a tirar conclusões sobre aprimoramento moral, e a gente fala um pouquinho em dualidade. Então, começando pelos vícios. Para efeito de estudo, para efeito didático, acadêmico quase, a gente costuma dividir vícios em vícios do corpo e vícios da alma, né? Mas na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? Tudo tem uma origem só. Emmanuel nos diz que a saúde é a perfeita harmonia da alma, né? Então quando a alma não está em harmonia, o corpo é que espelha isso, né? Então os vícios do corpo, na verdade, eles têm origem na alma. E Joana de Ângeles coloca isso muito bem para a gente, né? Dizendo que, aqui ó, por trás de toda dependência viciosa, né, então são vícios, né, há sempre uma lancinante força obsessiva. Então tem uma força, né, que é fora do plano fora do plano material, mediante a qual seres pervertidos e viciados que viveram na Terra e se equivocaram, né, voltam a nos contatar de alguma forma, né, por um processo de sintonia. Se é um processo de sintonia, eu permito. Tem a minha responsabilidade 100%. Porque quando eu não permito, a minha responsabilidade também é 100%. O processo de sintonia manta-se as criaturas humanas, às vezes sendo a causa do mal. Então o que ele coloca para a gente é, primeiro, eu tenho de livre-arbítrio, segundo, eu permito. Né? Então o processo ocorre, esses vícios vêm a ocorrer. Do corpo. E tem os vícios da alma, que eu listei alguns deles aqui, né, que são, e a gente está cansado de batalhar com eles, né? A gente fica até exausto certas vezes e entramos em conflitos muito grandes, né? Ódio, inveja, vingança, orgulho, etc, etc, etc. Essas coisas daqui estão tudo aqui dentro da gente. Elas não estão fora, não estão na esquina, não estão no vizinho, não estão na festa. Elas estão todas dentro de mim, né? São todas coisas que eu carrego dentro de mim aqui no meu padrão moral, né? Então o que acontece com isso daqui? A gente vai praticando isso, encarnação após encarnação, encarnação após encarnação, e tem um deles que é o pior de todos, como a gente sabe da doutrina, que é o egoísmo, né? E a gente está mergulhado nesse egoísmo, né? A gente se afunda nesse egoísmo. O que quer dizer se afunda nesse egoísmo? Olha só, a gente pratica tanto esse egoísmo que a gente não nota. Orquestra. Aí, em vez de eu responder posso ou não posso, eu pergunto assim, quem que vai na festa? Já começou errado. Moralmente já está errado, porque tem uma segunda intenção. Tá certo? Todo mundo concorda? Tem uma segunda intenção. Porque ou eu posso ir, não posso, eu tenho outro compromisso. Ou, não, posso sim. Agora, quem que vai na festa? Então já começou errado. Não, vai o Zé, o João, a Maria, o Carlos. Não, eu tenho compromisso, não posso ir. O que está dizendo isso? Está dizendo o seguinte, que nessa festa, com essas 4 pessoas, ou essas 20 pessoas que listaram para mim, eu não vou conseguir me sobressair da forma que eu quero. Então essa festa não é interessante para mim. Ou são pessoas que vão
de alguma forma eu vou me achar menosprezado e por alguma razão eu não vou me sobressair. O meu egoísmo, né, isso é no inconsciente, o meu egoísmo não vai se sobressair à situação, então eu estou ocupado, não posso ir na festa. Aí, no dia seguinte, ou 2 semanas depois, você pode ir em tal lugar, estar na festa, quem que vai? Aí é a mesma coisa. Então o que acontece? Eu vou deixando de ir nas festas, nas situações sociais, eu vou deixando de praticar emoções e experiências. É daí que vem a evolução, prática de emoções e experiências. Eu vou deixando de fazer isso por quê? Porque o meu egoísmo não permite. Só que é um egoísmo oculto, né? Eu vou mergulhando dentro dele, vou ali, né? Me escondendo e sumo, desapareço. Eu fico dominado completamente por esse egoísmo. E a gente acaba perdendo um monte de oportunidade de se preparar para uma evolução, né? São as trocas de emoções e experiências. E isso não permite que eu faça. Né? E aí, sabemos também, não é novidade nenhuma, Kardec pergunta sobre o maior obstáculo do progresso, nós estamos falando de progresso, evolução moral, né? E os espíritos dizem direto, sem firula, sem reviravolta, sem nada. Resposta direta, está lá. O orgulho e o egoísmo. Então nós sabemos que à medida que a gente vai praticando esse egoísmo, por exemplo, nas situações que eu falei, a gente vai se anulando em termos de evolução. Hoje, pelo menos a gente vai perdendo as oportunidades da evolução. E eu costumo falar que orgulho e egoísmo são epidêmicos na nossa civilização ocidental, no modo geral. Eu diria até que hoje em dia está até mais do que só a civilização ocidental, por causa da globalização, a contaminação que está acontecendo, mas é assim, por exemplo. Eu estou aqui direitinho na minha vida, tudo bonitinho, aqui mora o meu vizinho, está lá ele tocando a vida dele, está tudo certinho, aqui tem uma casa do vizinho de cá tá vazio, ninguém mora aqui, está tudo tranquilo, tudo beleza. Aí, entra alguém, vem morar na casa aqui, vizinho novo, e ele tem um Mercedes 2012, carrão do ano. Aí eu já olho feio, eu falo, mas peraí, o cara chegou aqui hoje, já tem um Mercedes, não, agora eu vou ter que comprar um Mercedes também. E aí eu vou, me esforço, e vou lá e compro um Mercedes. Aí o que acontece com esse vizinho daqui? Fala, peraí, agora são 2, eu não posso ficar para trás. E aí eu vou procurar, ele vai procurar aquilo também. Entendeu o que é epidemia? Não é epidemia física, mas é a epidemia moral. Eu estou sendo influenciado moralmente pela presença dele. Se ele nunca tivesse mudado aqui na casa do lado, tudo continuava excelentemente bem. Eu nunca precisei do Mercedes 2012. Eu precisei no momento que ele mostrou dele. Então, essa é que é a contaminação. Isso é epidêmico na nossa sociedade. As pessoas precisam desesperadamente de um iPod, de um laptop, de uma televisão plasma, desesperadamente. Por quê? Porque o meu amigo tem, o meu vizinho tem, o meu tio tem. Né? Essa que é a epidemia. Então, isso que acontece? Faz com que a gente comece a praticar a identidade dos outros. Então, em vez de eu praticar a minha evolução, eu estou praticando a dos outros. Olha que absurdo. Jogando fora a encarnação inteirinha. Né? Em vez de eu trabalhar a minha evolução, não estou trabalhando a dele. Né? Que não necessariamente é boa, porque ele pode ser uma pessoa extremamente materialista, que só pensa em comprar e se exibir, e eu vou começar a fazer a mesma coisa, eu vou pelo mesmo caminho. Né? Então, não necessariamente isso é bom. Aliás, na maioria das vezes, não é bom. Né? Então, essa troca de relacionamento que gera essas epidemias, é onde a gente falha realmente. Né? A gente sabe que através dos relacionamentos é que nós temos a oportunidade de praticar, como eu falei agora há pouco, troca de experiências e emoções. Sem isso não tem evolução. Ir para a ilha deserta não evoluiu em nada, perdeu a encarnação. Né? Tudo bem, é bom, ninguém está lá me atrapalhando, eu faço o que eu quero, eu sou dono da minha vida, mas moralmente, espiritualmente, vai ter sido uma encarnação desastrosa. Né? Como a gente falaria em linguagem comum. E olha só que interessante, um caso de egoísmo que Kardec coloca lista no Evangelho para a gente, nessa passagem de Emmanuel. Ele coloca o seguinte: Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, ó, Jesus, apesar de tudo que ele estava passando, carrega a cruz, vai para o crucifixo, aquela coisa toda, pede perdão porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa é a caridade. E onde que está o egoísmo de Pôncio Pilatos? Não é meu, não interessa. Né? Não estou interessado, não é comigo. Não é comigo. Lavar minhas mãos aqui, fica por isso mesmo, deixa para lá. Não só uma grande covardia, mas é um grande egoísmo. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa cena mais lá para frente. E é um desses egoísmos que está oculto. Né? Não é uma coisa que você pratica, não, eu quero isso daqui. Não é bem assim.
É uma coisa oculta. É esse que é o egoísmo que derruba a gente, porque ele é oculto, a gente não percebe. O que a gente percebe é que, não, eu quero isso, puxa, não devia ter feito isso. É fácil da gente notar, puxa, errei, isso aqui não, fiz bobagem, deixa eu pedir desculpa para fulano, deixa eu refazer a situação. Mas esse egoísmo aqui moral a gente não consegue captar muito. E seria interessante a gente saber quanto egoísta nós somos. Já pensou se a gente pudesse, na escala de 0 a 10, dar uma nota para o nosso egoísmo? Seria interessantíssimo, porque se eu me der uma nota 2, o que eu estou dizendo para mim é o seguinte, olha, eu estou mal, eu preciso trabalhar muito nisso daqui. Se eu me der uma nota 9, eu falo, puxa, eu estou quase lá, um pouquinho mais eu estou bem. Será que a gente consegue dar uma nota para o nosso egoísmo? Indiretamente a gente consegue. O meu conceito de dar essa nota para o egoísmo é assim. A gente está aqui no planeta Terra, né? Estamos encarnados todos aqui, que é parte de um sistema solar, né? Então temos outros planetas e tal. A Terra gira em torno do Sol com os outros planetas. O nosso sistema solar, junto com outros sistemas solares, gira em torno de uma constelação. Essa constelação, junto com outras constelações, gira em torno de uma nebulosa. Essa nebulosa com outras nebulosas gira em torno de uma nebulosa muito maior, e assim vai, e assim vai, e assim vai. E você olha lá para cima e você vê o infinito. Quando você está nessa posição, você olha lá para cima e você vê o infinito, o que interessa o vestido que a vizinha vai na festa no sábado? Não interessa mais. Perdeu o sentido. O que interessa o carro que o vizinho que chegou aqui tem? O que interessa o trabalho que o vizinho tem? Começa a perder o sentido. Porque a coisa está tão grande, nós somos já tão pequenininhos, quando a gente se dá conta disso, que esse egoísmo não se aplica mais. É minúsculo, perto da grandeza do universo. Né? Então, existe uma proporção, né, entre o meu egoísmo e como eu vejo o universo. E é inversamente proporcional. Quanto maior é o meu universo, menos egoísta eu sou. Olha só um exemplo muito típico. Digamos que eu me acho a pessoa mais bonita do mundo. Simplesmente eu me acho a pessoa mais bonita do mundo. Aí chega alguém para mim e diz assim, olha, eu acho até equivocada, porque lá na Califórnia tem um cara lá, um Brad Pitt, o cara é bonito, hein? Aí eu vou falar assim, não, mas peraí, você não conta, né? Isso é lá na Califórnia, eu tô falando aqui, nós aqui. Aí alguém fala, não, mas peraí, em Fort Myers tem um cara que é mais bonito que o Brad Pitt. Aí eu falo, não, mas você não está entendendo, estou falando aqui, nós, no centro. Aí chega e senta alguém aqui na frente, mais bonito do que eu. E aí eu vou ter que chegar com a seguinte alternativa. De todas as pessoas que estão falando aqui agora, eu sou mais bonito. O que aconteceu com o meu universo? Ele começou do tamanho do universo. Mas ele se personalizou. E o que acontece? Nós temos 7 bilhões de pessoas solitárias, não solidárias. Cada um tem o seu universo pessoal, com o seu Deus, com o seu mundo ali. Incrustado naquele mundo. E o que acontece? Quando tem que ter interação entre os universos, que agora cada um de nós virou um universo. Quando dá interação entre os universos, dá choque, dá conflito. Porque como? A minha lei é essa, como que a sua lei é aquela? Como é que pode isso? Dá conflito. Então o que acontece? O tamanho do nosso egoísmo é medido pelo tamanho do nosso universo. Toda vez que a gente ouve uma notícia, teve tsunami lá no Japão e tal. Isso é lá no Japão, os caras, deixa pra lá. Entendeu a nossa postura? Teve um negócio aqui horrível com umas crianças em Orlando e tal. Mas sem Orlando. Entendeu como isso está tão longe pra gente? Por quê? Porque está completamente fora do meu universo. Porque eu tenho uma postura muito egoísta. Então eu não consigo dar um número para o meu egoísmo de 0 a 10. Mas eu consigo me avaliar por aqui. Não para ninguém, não estou avaliando para dizer para ninguém. Eu estou avaliando para mim. É uma reconciliação entre o que eu sou hoje e a minha consciência. As leis de Deus estão na consciência. Então é uma reconciliação pessoal quase, né? Dentro desse universo pessoal. E aí a gente consegue começar a entender o tamanho do nosso egoísmo. Porque a gente não entende, ele é todo mascarado. Mas quando você começa a pensar, puxa, eu fiquei ali com inveja do carro do vizinho, num universo desse tamanho, nossa senhora, o astronauta, nenhum dos 12 astronautas que pisou na Lua voltou igual, porque a paz é tão grande lá em cima. E eu estou aqui preocupado com o carro do vizinho, com o laptop do vizinho. Não tem cabimento isso, né? Então, uma coisa que a gente talvez tenha que começar a desenvolver mais, né? Entender o tamanho do nosso egoísmo. Vivenciar, por incrível que pareça, vivenciar o tamanho do nosso egoísmo nos
pegarmos nesse egoísmo e puxar o nosso próprio tapete. Né? Fala, poxa, olha só, né? Aconteceu um tsunami lá, eu estou aqui, não estou nem aí, não quero nem saber o que aconteceu, não estou nem interessado. Deixa eu dar uma lida, puxa, quanta gente, tomara que, né, tenham feito uma boa encarnação, tenham aproveitado sua evolução. Né? A gente não, normalmente a gente não está nem preocupado com isso. Bom, então temos os vícios, a maneira de melhorar esses vícios é a prática de relacionamento, onde eu posso trocar experiências e emoções para transformá-los em virtudes. Né? Aí Kardec vai e pergunta para os espíritos, de todas as virtudes, qual a mais meritória? E a resposta também é direta, né? Não tem nenhuma mais meritória, é aquela que tem, cuja caridade não tem retorno em investimento, não tem interesse. Você vai lá e faz aquilo porque você quer fazer. Não tem, vou fazer porque daqui a 20 anos... Não tem isso. Né? Quando a mãe está amamentando o neném, ela não está amamentando porque diz, olha, daqui a 25 anos, quando você estiver trabalhando, você vai comprar um carro para mim. Não é isso. Por quê? Porque aquele amor é incondicional, naquele momento. O nosso amor incondicional existe, só que ele é fragmentado. Né? Ele é completamente circunstancial. Né? Então, quando ele existe, a gente esquece do carro do vizinho, da festa, a gente esquece de tudo. Né? Então a gente conhece, mas a gente não sabe sustentar, é diferente. Né? Então existe a caridade não interessada ao nosso nível, só que nós não conseguimos fazer o tempo todo isso daí. Então a gente começa a ter que balancear virtudes e vícios, para começar a equilibrar as coisas, deixar de praticar vícios, né? O prato da balança está lá embaixo, porque a gente pratica muitos vícios, o prato das virtudes está aqui em cima. Começar a retrabalhar essa balança, né? Então, à medida que a gente avança no progresso moral, a gente começa a substituir, né, vícios por virtudes. Né, egoísmo dá lugar à caridade, orgulho dá lugar à humildade, assim vai. Bom, esses são conceitos muito simples dentro da doutrina. Né? Então, o que a gente quer é trabalhar o egoísmo, que sabemos do Livro dos Espíritos, é a fonte de todos os problemas e nós nos escondemos atrás dele, como vimos lá atrás. E não sabemos medir, não temos noção porque a gente não consegue quantificar. Né? Então tem a ideia da gente tentar quantificar em relação ao universo, é uma tentativa da gente conseguir andar para frente. Mas a ideia é substituir esses vícios pelas virtudes. E esse é o grande desafio, porque esse seria o processo evolutivo. Né? Abandonar pouco a pouco os vícios e, né, começar a encher o bolso de virtudes, né, para praticá-las. E é isso que caracteriza o que Kardec chama de bom espírito, né? Aquele que se esforça em tentar deixar os vícios para trás e começar a trabalhar na sua pilha de caridade. E ele diz, né, aquele que se esforça para dominar suas más inclinações. O que são essas más inclinações? São os vícios. Né? Então, à medida que a gente vai, né, deixando de ter essas inclinações negativas, a gente vai abandonando, né, os nossos vícios. Aí a gente começa a trabalhar essa balança, né? Vícios e virtudes, para tentar se aprimorar. O aprimoramento começa primeiro pela identificação. Eu não consigo aprimorar o que eu não sei que tem que ser aprimorado. Então, à medida que eu consigo saber o tamanho do meu egoísmo, saber que eu sou egoísta, que eu sou orgulhoso e tal, aí eu tenho condição de começar a trabalhar. Primeiro eu preciso fazer todo esse processo de identificação. E aí a gente começa a trabalhar isso aí. No Evangelho, Kardec coloca... Aliás, os espíritos colocam para Kardec sobre espíritos inferiores e espíritos superiores. Que a gente entende assim, por exemplo, digamos nós aqui somos um grupo de, sei lá, vamos dar um chute aqui, 50 pessoas. E nós estamos todos caminhando, saímos de simples e ignorantes, estamos indo para a perfeição. Estamos todos caminhando. Eu estou aqui no meio, tem gente na minha frente, tem gente atrás de mim e tem gente dos meus lados. Aqueles que estão na minha frente são os que já passaram por onde eu estou passando hoje. Né? São aqueles que, se eu souber trabalhar com eles, em vez de invejá-los, eu vou saber como que eles conseguiram. Sem invejá-lo, porque se eu invejar, tem retorno no investimento que eu estou fazendo. Então, não é caridade desinteressada. Os que estão atrás são aqueles que vão precisar da minha ajuda. Então, são aqueles que eu posso ajudar, que eu posso fazer a caridade para eles. Né? E os que estão do lado estão mais ou menos no mesmo nível que eu, passaram mais ou menos as mesmas coisas, têm as dificuldades semelhantes. Então, são aqueles que nos permitem trocar experiências, né, ao mesmo nível. Então, todos eles são importantes para a gente. Mas o que a gente faz é o contrário. A gente inveja aqueles, não quer saber desses, e esses daqui a gente seleciona a dedo. Esse eu gosto, esse eu não gosto, esse aqui não sei, então deixa para lá. Né? E aí entra o problema do tamanho do universo. Porque o universo de 50 pessoas agora só tem 4.
Né? Os da frente não servem porque eu tenho inveja. Os de trás não servem porque estão me atrapalhando aqui pedindo conselho toda hora. Me infernizando a minha vida. Não pode. Então o que acontece? A gente, novamente, cai no problema de não utilizar a nossa encarnação para troca de experiências e emoções, que é sustentar, né, a nossa evolução. E aí, nesse capítulo, Kardec traz os espíritos, né, trazem a seguinte situação. Como é que a gente lida com duas dessas dificuldades? Uma delas é a autoridade. Então, o que é autoridade hoje, em 2012? É você ter poder e mandar nas pessoas. Infelizmente é isso que é. Como é que Jesus usava a autoridade dele? Ele tinha autoridade? Total. Quantos escravos ele teve? Nenhum. Quantas pessoas ele matou? Quantas pessoas ele ridicularizou? Em quantos ele pisou? Nenhum. Então é possível autoridade sem o que a gente tem hoje, sem a demagogia, poder e tudo? É possível. Só que a gente não consegue praticar. A gente não consegue praticar por quê? Porque ela não vai com egoísmo. Se eu sou egoísta, eu sou melhor. Se eu sou melhor, eu vou pisar nas pessoas. É completamente incoerente. Eu, para deixar de pisar, eu tenho que aumentar o tamanho do meu universo. Vocês têm que ser parte do meu universo para eu não pisar mais em vocês. Porque se vocês não fazem parte do meu universo, eu posso pisar. Eu me sinto no direito de pisar em cima de vocês tranquilamente. E vocês idem. E aí o que acontece? Dá o conflito dos 7 bilhões de solidários. Né? Então, nós tivemos um possível precisamos só aprender. Né? E aprende-se aumentando-se o tamanho do nosso universo. Não é vergonha aumentar o tamanho do universo. Você está crescendo. A gente normalmente não quer aumentar o tamanho do universo porque vai ter outras pessoas, vai ter influência, quando é exatamente o contrário. Eu estou crescendo o meu universo, estou crescendo, literalmente. Né? Gente, eu tenho que saber no que eu tenho que me aperfeiçoar. Por exemplo, digamos que eu não tenho paciência, eu sou impaciente, e eu preciso melhorar, eu preciso me aperfeiçoar no quesito paciência. Então eu tenho fulano que toda hora que ele vem falar comigo, eu perco a paciência com ele. O que aquilo está me dizendo? Aquela pessoa está no meu universo, né? Embora eu não queira, mas ela está no meu universo, porque ela está me dizendo, olha, você tem que trabalhar a paciência. Aí eu dou um nome para essa pessoa, inimigo. Quando não é. Né? Como é que é? Olha só, quando a gente é criança, 5, 6 anos, quem é o maior inimigo? É o pai e a mãe. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. 30 anos depois, quem é o maior amigo? É quem for o maior inimigo. Então, olha a diferença de percepção. Né? É questão de a gente aprender. Não, mas não. O cara que me tira do sério, aquele é o maior inimigo. Não é assim, né? Então, a gente precisa começar a praticar um pouquinho as coisas diferentes. Bom, aí vem. Encarnação após encarnação, a gente vem praticando orgulho, egoísmo e tal. Isso vai ficando aonde? No perispírito, que é a nossa memória, né, inconsciente. Isso vai, né, se justapondo, encarnação após encarnação, no nosso perispírito. Olha o que diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Ele diz que a prática, quando a gente vai praticando todos esses vícios, né, aqueles todos que a gente viu lá, vingança, inimizade, impaciência, intolerância, tudo aquilo, a gente vai praticando pesadamente, encarnação após encarnação, vai chegar uma hora que a gente não consegue mais sustentar aquilo, você não consegue lidar mais com aquilo. É muito problema. Como na nossa vida do dia a dia. Tem dias ou tem semanas que a gente está muito atribulado, muita coisa, a gente não aguenta mais. Né? Não é assim que a gente passa de vez em quando? Em termos encarnatórios é a mesma coisa. Então a gente entra num processo que eu chamo de implosão moral. Está tudo tão errado com o meu egoísmo, está tudo tão errado com o meu orgulho, tudo tão errado com o meu desejo de vingança, tão errado com a minha intolerância, com a minha impaciência, que eu não aguento mais. Um dia você desaba moralmente. Esse dia é o dia que começa a ter processos obsessivos, depressões, etc, etc. Moralmente está desabado, está em frangalhos, como a gente fala em linguagem popular. Né? E olha o que diz Emmanuel. Você vem acumulando esses orgulhos, encarnação após encarnação, isso vai gerar 4 coisas. As 4 coisas que eu estou listando aqui não são palavras minhas do entendimento do livro, são palavras de Emmanuel. Tá? Primeiro, depressão nervosa. Você vai praticando isso, na encarnação após encarnação, uma coisa que pode acontecer é a depressão nervosa. Segundo, ulceração. Ou seja, o corpo começa a mapear já essa situação de tão intenso que é isso em cima do perispírito, de tão pesado que está esse processo no perispírito, ele já começa a passar para o corpo físico. Desequilíbrio emotivo. Quando a gente não consegue mais se achar. Não consegue mais se achar. Eu já estou completamente
fora do que eu deveria estar. Eu já não sou a mesma pessoa equilibrada, por exemplo. E, finalmente, disfunção celular. O que é disfunção celular? Doenças degenerativas. Câncer, diabetes, né, e outras degenerativas. O que é isso? O corpo já está absorvendo aquilo numa capacidade tão violenta que ele não aguenta. Então ele está plasmando aquilo que... Ele está executando uma ordem que nós começamos a plasmar várias encarnações atrás. Lembra que a gente viu na outra... Quando eu falei 2 semanas atrás, você vai dizendo lá para as mitocôndrias, as células, o que você quer que aconteça no corpo. É isso. Né? Só que essa memória, né, da moral, a memória moral, ela está no perispírito. Na próxima encarnação ela volta, se eu não corrigir. Né? Então isso chega ao ponto de gerar disfunções celulares. E aí começa a ficar interessante, porque se a gente chegar com esse negócio, né, do orgulho gerar tudo isso e dar depressões nervosas e tal, e falar isso para a ciência, eles vão rir na nossa cara. Porque eles vão perguntar, mas cadê o doutor que fez isso? Cadê a experiência de laboratório? Qual é o nome dele? Qual é o livro que ele escreveu? Né? E eles não conseguem compreender. Não é bem assim mais hoje. A coisa mudou. Uma das pessoas que contribuiu para essa mudança, ele chama-se Javier Salvador Gamarra. Ele é do Paraguai, mas ele mora no Brasil. Ele é um espírita homeopata. Parente, o que é um médico homeopata? No médico alopata, na medicina convencional, você vai lá para pegar uma receita de um remédio. Você, em 2 minutos está lá com o seu Tilenol na mão, tudo bem, vai embora, pronto, saiu, acabou a dor. No médico homeopata não é bem assim, porque ele não trata no corpo físico, ele trata no que ele chama de corpo energético, para nós é o perispírito. Então, o que ele tem que fazer para entender, o que o médico comum tem que fazer para entender seu corpo? Perguntar onde está a dor. Onde está doendo? Aqui no braço. Ah, ok. Está aqui. Pronto. O médico homeopata, como é que ele vai saber qual que é o problema? Ele tem que entender a sua história espiritual, no mínimo. Né? Porque você para saber por que seu perispírito está do jeito que está. Então, quando você vai no médico homeopata, a primeira entrevista, a primeira consulta, normalmente é uma entrevista de 2 horas, 3 horas. Porque ele precisa de informação a nível mental, a nível espiritual. Ele vai perguntar, por exemplo, o tipo de coisa está tendo guerra e tal, como é que você encara? Você vê televisão toda hora? Porque ele precisa sentir quem é você, como você se relaciona a nível mental, não a nível corporal, com as coisas do mundo, né? Com as situações do mundo. Porque aí ele vai conseguir, né, entre aspas, mapear ou entender o que seu perispírito está fazendo ali. Por que ele está daquele jeito. E aí ele consegue trabalhar no perispírito, que é o corpo energético, como eles falam. Fecha parênteses, isso é homeopatia. Então esse Javier Gamarra é considerado um dos 5 melhores homeopatas do mundo. E quando ele começou a carreira dele, ele começou a notar uma coincidência muito interessante. 100% dos pacientes que apareciam com câncer, qualquer tipo de câncer, eles tinham basicamente a mesma origem. Todos eles relatavam algum tipo de problema relacionado a ódio ou mágoa, todos eles 100%. Todos os pacientes que tinham problemas renais demonstravam sinais de inveja, pesada, durante muitos anos, encarnações às vezes. Eram pessoas que tinham feito regressão de vidas passadas, né? Nas vidas passadas tinham o mesmo problema, né? Isso tudo são dados que ele foi acumulando através dos anos. E todas as pessoas que apareciam com artrite traziam um histórico de orgulho muito pesado, muito forte. Isso no início da carreira dele, ele falou, puxa, mas que coisa interessante. E ele começou a desenvolver isso, começou a se dedicar a isso, né? Dedicar seu tempo, sua análise toda. E não deu outra. 100% é isso daí. No que ele descobriu. Né? Aí, isso daí tem 30 anos, sei lá, que ele começou a fazer isso. Mas enquanto isso, a ciência está evoluindo. Nós temos novos equipamentos, nós temos novos pensamentos dentro da linha da medicina, da linha da ciência, né? Novas pessoas trazendo novas ideias. Enquanto tudo isso aqui está acontecendo dentro da homeopatia, no caso dele, a ciência está tentando descobrir o que é um câncer, o que é um problema renal, uma artrite, porque o remédio não cura. Quer dizer, o remédio facilita, mas a coisa volta, o câncer volta, a diabetes volta, tudo volta. Então, não estou na causa, eu estou na consequência, eu estou, né, ajeitando o painel do carro, mas eu não estou trocando o óleo do carro. Né? Então, a ciência começou a estudar isso, e hoje o que a ciência nos traz é o seguinte,
que toda doença ou enfermidade degenerativa, né, então tipo uma úlcera que vai virar em câncer, uma diabetes, toda doença degenerativa, ela acontece em função de duas coisas. As duas coisas têm que acontecer, senão a doença não toma forma, não toma efeito. Você tem que ter um fator predisponente, tem que estar no seu DNA que você vai ter aquela doença. Porque senão, se você tem um fígado que funciona perfeitamente, direitinho no seu DNA, você não vai ter diabetes. Não tem como. Então existe um fator predisponente. Esse fator predisponente está no nosso DNA, é genético. Mas existe um fator que é o desencadeante, que é, em termos espíritas, a prática desses vícios. São fatores morais. A gente vai praticando esses vícios, a gente vai começando a desencadear processos. Aí, vamos parar como espírito e olhar para cá e perguntar assim, peraí, calma. Vícios, então estou praticando vícios e tal, tudo bem, eu entendi essa parte aqui. Qual é, de 0 a 100%, qual é a minha responsabilidade na prática dos vícios? 100%. Ninguém pratica vício por mim. Não tem isso. 100%. E do lado de cá, no fator genético, qual é a minha participação em termos percentuais disso aí? Por que eu tenho o DNA que eu tenho? Não. Essa é a resposta materialista, porque a minha história espiritual me levou até aquela condição genética. Então, qual é a minha participação aqui? 100%. Eu tenho o DNA que eu tenho porque aquele pai e aquela mãe era o que me dava mais próximos e as correções foram feitas para a encarnação. Mas, na verdade, ele foi plasmado por causa de uma história espiritual inteira que eu tenho. Fazendo bobagem, praticando vício, matando gente, seja lá o que for, não sei o que eu fiz. Roubando, bebendo e tal, né? Então, o DNA que eu tenho é 100% responsabilidade minha. E os meus vícios são 100% responsabilidade minha. Então, 100% com 100% não dá 100%? Então, está tudo ali. Quando que vai deixar de ser 100%? Nunca. O que eu posso fazer é começar a mudar a intensidade que eu trago de bagagem negativa aqui e a intensidade que eu pratico de bagagem negativa aqui. E isso vai vindo do livre-arbítrio. Isso chama-se reforma íntima, é conversão moral. Né? É sair do processo, parar de caminhar largos passos para a implosão moral. É isso aqui. Né? E aí o que acontece? No mundo de regeneração, como a gente está indo agora, é muito provável que isso aqui vai desaparecer. Porque se você está elevando o padrão moral, se você está no mundo de regeneração, quando você chegar num certo patamar, essas coisas não vão ter mais. Não vão se aplicar mais. Não tem cabimento. Né? Não sei se está ficando clara a ideia. Né? É 100%. Não bota a culpa em ninguém. Quando a gente bota a culpa em alguém, a culpa é mais ainda, maior a nossa culpa ainda. Bom, então como é que eu consigo me avaliar moralmente? Nós tentamos nos avaliar em termos de egoísmo, né? Quanto egoísta eu sou. Mas como é que eu consigo me avaliar moralmente? Eu estou melhor, eu estou pior, eu vou melhorar, eu vou piorar. Será que dá para a gente fazer alguma coisa? Olha só, uma ideia vem do próprio Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho nos diz, né? Quando eu estava encarnado, o que eu fazia? No final de cada dia, eu ia lá, né? Repassava o meu dia e tal, e via aquilo que eu fiz e que isso não foi certo, amanhã eu posso fazer diferente, né? Então, retomando o exemplo da outra semana, você chega em casa hoje à noite e fala, o que eu fiz? Eu briguei com o meu chefe, né? Parece que eu gosto de brigar com o chefe, né? Mas é para pegar a ideia da outra semana. Acho que já ficou muito na cabeça das pessoas, é mais fácil. Ficou famoso, então. Mas não brigo com o chefe, não. Então, o que acontece? Eu briguei com o meu chefe. Aí, tudo bem, puxa, foi bobagem, não devia ter feito, me perdi lá, realmente foi mancada. Tudo bem, beleza. 3 semanas depois, estou lá e puxa, o que eu fiz? Eu briguei com o meu chefe. Puxa, de novo, nossa, uma mancada de novo. 2 dias depois, eu briguei com o chefe. 1 dia depois, eu briguei com o chefe. 1 dia depois, eu briguei com o chefe. O que está acontecendo? Estou fazendo o processo, no final do dia eu estou listando lá, briguei com o chefe, gritei com fulano, né, falei mal do Zé. Né. Eu estou fazendo o processo, mas não está me
adiantando nada. Eu estou até ficando com culpa, talvez, mas não está me trazendo benefício, porque eu não estou conseguindo corrigir. Então, o que Santo Agostinho diz é fazer o processo, mas tem que ter, né, uma realimentação no processo. Eu falo, puxa, eu fiz, não posso fazer mais, então vou começar a me policiar para não fazer mais. Né? E aí a gente consegue, inclusive, saber como é que vai ser a nossa próxima encarnação, daqui para frente e nas próximas. Né? Então, não precisa ter medo do que vai acontecer. O medo vem de não saber o que você está fazendo, mas quando você sabe o que está fazendo, não tem medo, você já sabe o que vai acontecer. Né? Você está indo para a beira do abismo e vai pular, você já sabe o que vai acontecer. Né? Então, a ideia do Santo Agostinho é que a gente tome essa ideia e comece a trabalhar isso de fato. Como é que a gente trabalha isso de fato? É entendendo um negócio chamado dualidade. O conceito de dualidade, ele é estudado até hoje, né? Há 5, 6 mil anos pelos orientais. Os hindus, os chineses, então, estudam isso há 5 mil anos, 6 mil anos. É uma coisa muito viva na sociedade deles. Na nossa sociedade não é uma coisa muito viva. Começou, na civilização ocidental, começou mais ou menos em 1640, com René Descartes, mas ele era uma pessoa muito... ele caiu em muita controvérsia quando ele falava as coisas, as pessoas não aceitavam e tal, então não foi um processo assim que ficou muito vivo, latente na nossa sociedade, na civilização ocidental. Mas eu acho que o caminho é por aí. Dentro da doutrina espírita a gente vai ver o quanto é usado esse conceito, só que a gente nem sabe. Então, o que é uma dualidade? Eu defini com essas palavras aqui, são binômios antagônicos que não existem um sem o outro. Olha que coisa complicada. Né? Vamos dar exemplos. Por exemplo, vida e morte. Né? No conceito clássico ou no conceito espírita, não interessa. Se eu estou vivo, eu não estou morto. Se eu estou morto, eu não estou vivo. Mas um não existe sem o outro. Se eu sou alto, eu não sou baixo. Se eu sou baixo, eu não sou alto. Mas um não existe sem o outro. Céu e inferno, no conceito clássico ou no espírita. Se eu estou no inferno, eu não estou no céu. Se eu estou no céu, eu não estou no inferno. Mas um não existe sem o outro. Essa é a ideia de dualidade. São coisas complementares, mas antagônicas ao mesmo tempo. Né? Não são complementares positivas, são complementares, né? Cada um puxando para o seu lado. Isso é que é o conceito de dualidade. Então, vida e morte, céu e inferno, bem e mal. Né? Se eu sou uma pessoa que faço bem, eu não faço mal. Se eu faço mal, eu não faço bem, mas um não existe sem o outro. Então, a ideia é essa. Dualidade, corpo, mente, espírito e matéria. E aí vai. E aí a gente chega à seguinte conclusão, que no plano que nós estamos hoje, no plano físico, esse plano físico é, por definição, dualista. O que quer dizer isso? Em vez da gente colocar um monte de palavras, vamos tentar entender o que é. Olha só, digamos que há muitas encarnações atrás, eu era um grande bandido. Matava todo mundo, não queria saber e tal. Aí comecei, há muitas encarnações atrás, comecei a me conscientizar da coisa. Aí fui melhorando e tal, fui vindo encarnação após encarnação, vou melhorando. Na última encarnação, a única coisa que eu fiz foi roubar um chicletinho lá, por exemplo. E essa encarnação eu decidi que eu vou vir para ser a encarnação onde eu vou corrigir esse problema de roubar, por exemplo. Tá? Então, vem aqui, tá no meu plano encarnatório. Vim aqui, um dos objetivos é acabar com essa história de roubar, de ser criminoso, bandido, seja lá o que for. Aí vim aqui, aí estou tranquilo e tal, estou indo bem, tudo sob controle, tudo tranquilo. Aí chega a Janaína, coloca aqui na mesa $1.000 e todo mundo sai da sala. E aí eu fico todo alterado, eu fico nervoso, meu Deus do céu, $1.000. Nossa, que beleza, eu podia pegar isso aqui, será que eu pego, será que eu não pego? O que está acontecendo? Primeiro, eu estou em conflito, eu estou suando frio de conflito, literalmente, o corpo sente. O que está acontecendo? Eu ainda não transcendi a dualidade, né? Honestidade e desonestidade. Ainda existe a possibilidade de eu ser desonesto. Por isso que eu estou todo alterado ali, estou todo balançado, estou aflito, estou em conflito, literalmente. O corpo está sofrendo. Eu ainda não consegui transcender essa dualidade, honestidade e desonestidade. Novamente, se eu sou honesto, eu não sou desonesto. Se eu sou desonesto, eu não sou honesto. Um não existe sem o outro. Então, olha só, se ela chegar aqui, colocar $1.000 e eu ficar todo alterado, todo nervoso, eu estou dizendo para mim mesmo, em primeiro lugar, que eu não consegui transcender a dualidade, honestidade e desonestidade ainda. Quando eu tiver conseguido transcender essa dualidade, ela vai colocar $1.000 aqui, eu vou botar as duas mãos na cabeça e falar, meu Deus do céu, alguém perdeu $1.000, a pessoa deve estar desesperada. Pessoal, vamos me ajudar a procurar quem perdeu esses $1.000. Não existe a possibilidade de eu ficar com 1 centavo daquilo ali.
Não sei se vocês estão entendendo. Acabou a desonestidade. Então o que acontece? Eu tenho uma dualidade que é honestidade e desonestidade. Né? Mas uma delas não existe mais. Quando não existe mais a desonestidade, não existe mais a dualidade. E o que acontece com a dualidade? Ela passa a ser uma verdade. Aquilo para mim agora é verdade. Não é através da verdade que a gente sai de simples e ignorante e vai para a perfeição, conhecimento da verdade? O que é o conhecimento da verdade? É conseguir derrubar e destruir todas as dualidades pelas quais a gente tem que passar. Paciência, impaciência, tolerância, intolerância, maledicência, não maledicência, fazer bem, fazer mal. Não sei se está clara a ideia. Por exemplo, outro exemplo. Digamos que há muitas encarnações atrás, ou há várias encarnações, eu sou um bêbado completo de cair na rua todo dia. Aí vem melhorando, vou começando a me conscientizar e tal, bebo menos. Nessa encarnação é o X da questão. Nessa daqui eu vou provar que eu me converti, né, como a gente fala em linguagem convencional. Daqui para frente eu não bebo mais. A última encarnação que eu bebi foi a última. A encarnação que eu bebi foi a última e dali para frente eu não quero mais fazer isso. Então, eu estou aqui como prova. Não é aqui que eu vou ter as provas e as expiações? Não é aqui? Eu tenho que ser provado. Eu estou dizendo, eu cheguei lá em cima e falei, olha, eu vou encarnar aí, mas eu vou provar para vocês que eu não bebo mais. Ah, e cadê o teste? Aí vem a Janaína e bota a garrafa de uísque aqui. Eu estou te pegando hoje. Não é que você é uma pessoa, não. Não é que você é uma pessoa, não. Aí botou a garrafa de uísque aqui. Idem tudo que eu falei. Se eu começar a ficar todo alterado, ai, um uísque ali, nossa, eu queria beber isso aqui. Puxa vida. Aí você começa a ficar aflito. O que está acontecendo? Eu não consegui transcender ainda a dualidade, vamos chamar alcoolismo, não alcoolismo. O nome não é importante. Isso é um conceito, tá? Isso não é definição de nomes. Eu não consegui transcender a dualidade. Alcoolismo, não alcoolismo. Quando eu tiver transcendido essa dualidade, ela vem aqui, bota a garrafa de uísque, o que eu vou fazer? Puxa, tem gente que pode se dar mal com essa garrafa aqui. Deixa eu tirar esse negócio aqui, porque se vier algum amigo, né, algum espírito mais desavisado, com processos obsessivos em cima e tal, a coisa vai ficar feia. Deixa eu tirar isso daqui para lá. Então não existe mais a possibilidade de eu tentar, né, de eu beber aquilo, de eu me empolgar com aquilo. Não existe mais, porque a dualidade foi desmantelada. Então ela virou verdade para mim. Então o que são as verdades? São as escolhas que a gente faz que destroem todas as dualidades pelas quais a gente vem passar em provas aqui na Terra. É simples, né? Fazer é difícil, mas a gente precisa... Para fazer, você tem que entender o que está acontecendo. Se não entender, né? Então, daqui para frente, isso aconteceu comigo pessoalmente. Quando você começa a passar por situações, você fica em conflito, você fala, opa, eu ainda não consegui transcender a dualidade, sei lá, tolerância e intolerância, paciência e impaciência, seja lá o que for, bem, mal, seja lá o que for, tem uma lista. Para isso que nós estamos aqui, para trabalhar na lista, né? Não é que a gente vai sair perfeito no final dessa encarnação, porque esse não é o objetivo. Não é objetivo, é processo. Processo é o quê? Uma de cada vez. Na medida que a gente consegue. Uns conseguem mais rápido, outros não. Outros vão ter tremenda dificuldade de conseguir. Mas vão conseguir, não é um processo. Né? Deu para entender mais ou menos o que é? Então, só falando o que é, listando o que a gente falou. Estamos aqui em provas e expiações, né, para exercer o nosso livre-arbítrio. Escolher ser desonesto e pegar o dinheiro, ou ser honesto e procurar quem perdeu, é livre-arbítrio. A escolha é minha. Né? A responsabilidade 100% minha. Né? Então, toda dualidade traz conflitos, lógico, porque você tem que fazer uma escolha. Se você não transcendeu a dualidade, se existe a dualidade, você automaticamente está em conflito. Né? Então, toda dualidade é formada por um grupo de vícios contra um grupo de virtudes. Né? Bom, e como é que a gente sai? Começa a sair dessas escolhas, né? Tem alguma maneira de sair? Tem algumas maneiras interessantes. Uma maneira interessante, que eu acho que é por onde, pelo menos eu me prendo muito a isso. Imagina o nosso Sol. Imagina o Sol. Astro-rei e tal, aquela coisa toda. Absoluto, senhor das coisas. Né? A que horas que está de noite no Sol? Nunca. Por quê? É mais do que isso. Brilha o tempo inteiro, sim, mas é mais do que isso. Porque o Sol é a fonte de toda a luz. A que horas que eu vou ser tolerante?
Quando eu for fonte de toda tolerância. A que horas que eu vou ser paciente? Quando eu for fonte de toda paciência. Porque quando eu não sou a fonte de toda paciência, eu vou buscar ela lá fora. Eu vou buscar no sol de alguém. Alguém tem esse sol e eu vou buscar lá fora. Né? Então, eu tenho que me tornar a fonte de todas as virtudes. Quando eu sou a fonte dos vícios, o que eu vou viver? Vícios. Eu sou o sol do egoísmo. Eu sou o sol da intolerância. Eu sou o sol da maledicência. Né? Que é o que nós somos. Porque a semente está lá dentro. E a gente desenvolve do jeito que a gente quer. A gente converte essa semente, a gente faz essa semente crescer de simples e ignorante da maneira que a gente quer. O livre-arbítrio é que define. Né? Então, eu vou fazer esse sol crescer baseado em virtudes ou vícios. Né? O que a gente quer? A gente quer um sol de virtudes. Quando é que eu vou ter paz? Quando eu for fonte de toda paz. Não é quando acabar a guerra. Não é? Que a guerra pode acabar como acaba, né? E eu continuo sem estar em paz. Não é quando eu tiver um Mercedes 2012 porque o vizinho tem. Porque não é. Aquilo veio de fora. Né? Isso daqui tem que ser a fonte. Nós temos que ser o nosso próprio sol. Nós somos o sol, mas nós não praticamos. O que a gente faz? A gente vai buscar virtude lá fora. Então, às vezes, a gente fala assim, puxa, eu gosto de estar perto do fulano porque ele é tão paciente, ele é tão calmo. Por que eu estou falando isso? Porque eu não tenho aquela habilidade. Eu não tenho aquela paciência. Então, a dualidade paciência e impaciência ainda existe para mim. Eu gosto de fulano porque ele é tão tolerante, tão legal. Então, a dualidade tolerância e intolerância ainda existe para mim. Eu tenho que buscar a virtude lá fora. Eu não consigo fazer isso sozinho. Não sei se está ficando complicada a coisa, mas nossa, em vez de aflorar a nossa virtude, não. A gente usa dos outros. Aí não evolui. Porque eu estou vivendo a experiência de outro, não a minha própria, né? Então, as dualidades aparecem com o progresso moral. À medida que eu vou me remoralizando, reforma íntima, o nome que a gente queira, começa a aparecer as virtudes. E aí eu sinto menos necessidade de buscar a virtude lá fora. E ele? Como é que ele lidava com as dualidades? Ele não tinha dualidade nenhuma. Ele era só verdade. Já pensou você botar 15 mil dólares aqui com Jesus na frente? Ele vai sair catando quem perdeu. Tá certo? A que horas que Jesus sentou, a que horas está escrito no Evangelho que ele sentou na beira da estrada, botou as duas mãos na cabeça e começou a chorar e falar, ninguém me entende, ninguém me ama. A que hora que ele fez isso? Por quê? Ninguém me entende, ninguém me ama, está chamando o que é uma virtude de fora. É ou não é? Amor. Eu não sou amor, eu preciso vir de fora. Mas não, ele não fez isso por quê? Porque ele é o sol do amor. Ele é a fonte de todo amor. Então ele está radiando aquilo, ele não precisa trazer de fora. Nós precisamos ainda. O que nós queremos fazer é não precisar. À medida que eu vou não precisando, o que está acontecendo? Eu estou desequilibrando minha dualidade. Eu estou ficando mais forte na minha virtude e mais fraco no meu vício naquele quesito. Né? Isso é um conjunto de quesitos. Né? Então, no livro, André Luiz, no livro Sol nas Almas, ele diz isso, sem tentação é impossível a tarefa da perfeição. O que é tentação? Não há provas aqui? Provas de expiação? Eu tenho que ser tentado, eu disse que eu vim aqui para ser honesto, que eu acabei com a desonestidade. Então vamos provar, eu tenho que ser provado. Alguém tem que colocar lá o dinheiro e eu tenho que lidar com aquilo de um jeito tal que eu não tenho mais a dualidade, não existe possibilidade mais de eu pegar parte daquele dinheiro. Essa possibilidade não existe mais. Então, as dualidades, elas são formadas de probabilidades, possibilidades. Existem as duas. As verdades, não. Uma das pernas da dualidade morreu, não existe mais. Aí ela torna-se a verdade. E a verdade é o que nos leva a trilhar o caminho da perfeição. É o que sai do simples e ignorante e vai lá para cima para a perfeição. E todo esse conceito de dualidade, desculpe, que a gente falou agora, em termos de os orientais usam muito isso e tal, na doutrina espírita a gente usa isso quase todo dia, mas a gente não se dá muita conta. Você pega qualquer livro, não histórico, mas livro filosófico do Emmanuel, por exemplo, Pão Nosso, Fonte Viva, qualquer um desses, qualquer um livro filosófico. Como é que o livro é quase todo assim, não faça isso, faça aquilo. Não haja dessa forma, haja daquela forma. Não é.
que é isso? É ele trazendo, mostrando para nós as dualidades. Né? Então, a gente vai lendo uma passagem, por exemplo, de Emmanuel, e tem lá, não faça A, faça B, não faça isso, faça aquilo. Algumas dessas passagens a gente passa batido, porque são as dualidades que a gente não tem mais. Aquilo ali para nós já é verdade, aquela frase não nos afeta, não toca a gente. Mas algumas a gente para, isso daqui, nossa, é complicado isso. Por quê? Porque aquela dualidade está presente na nossa realidade existencial. Eu não consegui transcender aquela dualidade ainda. Então ele me pega pelo cangote aqui. Né? Então a gente vai lendo a literatura filosófica, principalmente de Emmanuel, que é muito assim, não faça isso, faça aquilo. Não haja dessa forma, haja daquela. Fica muito evidente quais são as dualidades que a gente ainda não conseguiu transcender. Né? E sabemos que, né, as encarnações são justamente a maneira da gente limpar todas essas dualidades. Para isso que a gente está aqui, no Livro dos Espíritos, com o objetivo das encarnações, chegar à perfeição, limpando todas as dualidades, refazendo o nosso processo moral, o nosso padrão moral. Né? E duas frases interessantes, olha só, que está no Evangelho: a perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites. Então, olha só, existem dois tipos de caridade: caridade e caridade sem limite. Isso é uma dualidade, um não existe sem o outro. Se eu faço caridade tentando retorno no investimento, não é sem limite. Se é sem limite, não tem retorno no investimento. Né? Então, é a mesma coisa, os nomes aqui não são diferentes, a caridade com limite e sem limite, digamos assim, mas o processo é o mesmo, é uma dualidade, né, que a gente tem que enfrentar. Algumas considerações só para a gente fechar, então. O progresso intelectual pode levar ao progresso moral. À medida que a gente vai se intelectualizando, a gente vai aprendendo a pensar na moral, a gente consegue aumentar o nosso padrão moral, à medida que a gente vai aprendendo. Né? O progresso moral não reconhece tempo e espaço. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não se aplica hoje em Fort Myers, se aplica sempre em qualquer lugar. Se eu viajar para o Japão, daqui a 3 anos tem que se aplicar lá. Né? O padrão moral que eu tenho eu levo comigo. Né? A referência do progresso não pode estar em outra pessoa, porque se eu coloco a referência, eu quero ser igual a fulano, o que está acontecendo? Eu estou buscando virtude fora. Eu estou apagando meu sol, está 2 horas da manhã. Né? Eu quero ser igual a fulano? Não. Eu queria ser igual o cantor tal, tem tudo, tem carro, mora em Hollywood e tal. Não é assim. Né? E Chico dizia isso, Chico encarnado, não é, mano? Chico encarnado, ele dizia sempre isso: ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja. Ou seja, é mais importante não praticar vício do que começar a praticar virtude. Só não praticando vício, você já não está realimentando o processo. Então você parou de realimentar. Agora sim, vamos trabalhar na parte das virtudes. Se a gente tivesse que talvez levar em 3 palavras, como a gente fez da outra vez, o que foi falado hoje, eu diria isso aqui. Primeiro, entender que perfeição é um processo. Não tem essa de 1º de janeiro eu estou perfeito. Não existe. Né? São encarnações, 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 para a gente conseguir fazer isso. Segundo, a ideia do tamanho do nosso ego. Né? Como eu me enquadro no universo? Qual o tamanho do meu universo? Orlando está no meu universo? Né? O Japão está no meu universo? Né? Como é que eu me enquadro no meu universo? O meu vizinho está no meu universo? Né? E terceiro, final, a ideia do sol nas almas. Essa ideia de que nunca anoitece no sol. Então, quando nós nos deixamos anoitecer, a gente tem que procurar virtude lá fora. Não é que isso é errado, é para isso que nós estamos aqui. Mas ali é onde que eu tenho que aprender. Eu falei, puxa, essa virtude eu estou buscando fora. Essa eu não tenho ainda. Essa está na dualidade, eu tenho que trabalhar ela. Né? Tá, então, era essa a ideia de hoje. Obrigado pela presença de todos.